Hora de falar de economia aqui no Jornal da Manhã. Mais um índice que supera as projeções. Denise Campos de Toledo com a gente. Denise, tudo bem? Boa quarta-feira para você. O aluguel vai ficar mais caro, é? Olha, aluguel depende de negociação, viu, Adriano? Bom dia a todos. Agora, se depender do IGPM, com certeza. O IGPM, que mede preços no atacado e no varejo, o atacado, aliás, tem um peso de 60% na composição, subiu 3,05% na segunda prévia agora do mês de novembro e acumula em 12 meses alta de 24,25%. Essa seria a referência para uma correção de não só de aluguéis, mas de outros contratos que ainda tem o IGPM como referência. E nós temos, inclusive, impacto sobre dívida pública, tem algumas correções aí atreladas aos IGPs, isso bastante preocupante. E pela sinalização, nós tivemos o IPA subindo novamente, ele foi de 3,75 no mês passado para 3,98 agora, são preços do atacado, nem tudo chega no varejo, a gente sabe que até o ritmo de atividade pode segurar muito esses repasses, mas a gente ainda vê preços de commodities, aqueles que podem entrar na composição de alimentos, de ração, aumentando o preço de proteína, tudo isso muito pressionado, não é? E no IPC, que entra também no cálculo, nós até tivemos uma desaceleração, mas ele continua rodando num patamar elevado, saiu de 0,71% em outubro para 0,51% agora, ainda é muito alto, não é? Então, o que se espera é que a inflação vá cedendo, que esse preço de commodity perca um pouco a força no exterior, e a queda recente do dólar cria uma expectativa um pouco melhor em relação a isso. Por enquanto, a gente vê a equipe econômica e o próprio Banco Central considerando essa pressão toda como temporária. Não há uma ameaça efetiva ao cumprimento da meta inflacionária, que seria o mais importante e o que poderia levar mesmo a uma alteração logo da política de juros, alguma alteração da Selic. Então, a meta está garantida neste ano e as projeções para o ano que vem também. Agora, resta ver o fôlego de todo esse aumento de preços que a gente tem visto, né? Sim, infelizmente. E, Denise, como que está o comportamento do mercado nesse meio de semana, hein? Olha, o comportamento hoje é meio dividido aí. Nós tivemos movimento misto das bolsas na Ásia, na Europa nós temos um movimento positivo, nos Estados Unidos o mercado sinalizando algum ajuste que já aconteceu ontem também, porque, Adriana, se trabalha com a expectativa de bons resultados das vacinas, agora nós tivemos da Coronavac também a sinalização de um percentual muito alto de imunização, então quando elas estiverem sendo produzidas de fato, o resultado no controle da pandemia pode ser importante. Então o mercado vem trabalhando com essa expectativa, também refletindo toda a injeção de recursos que tem ocorrido no mundo todo, organismos internacionais, bancos centrais, os governos, tentando dar fôlego para a atividade econômica para compensar tudo que foi perdido pela pandemia. Só que a realidade que se tem hoje é o fechamento de atividades novamente na Europa, uma subida muito forte do número de casos, nos Estados Unidos também, e o temor de que isso ainda tenha algum impacto bastante negativo sobre a atividade econômica em geral. E aqui no Brasil a gente volta a conviver também com o aumento do número de casos, não na proporção da Europa, mas fica aquela preocupação. E depois, segundo turno das eleições, vai haver algum fechamento nos vários estados, os prefeitos podem agir novamente, depende da evolução dos casos. Se espera que aqui no Brasil seja apenas temporário, até por uma condição climática, mas estão chegando as férias aí, então isso pode complicar. Então tem essas realidades divergentes, o mercado passa por um ajuste, mas a tendência parece ser positiva. Tem muito dinheiro no mundo, com juros muito baixos, essa perspectiva de vacina, e teve a eleição nos Estados Unidos, também estabeleceu uma condição um pouco mais favorável, né? E aqui no Brasil, a expectativa de que ande essa agenda econômica. Hoje, parlamentares vão conversar, as lideranças, com o presidente Bolsonaro, quem sabe sai uma definição da proposta orçamentária e daquele do Renda Cidadão, Renda Brasil, aquele programa, né, de auxílio aí que substituiria o auxílio emergencial. Então, tomara que haja uma definição que ajude a alavancar um movimento positivo. Na abertura, o dólar praticamente estável, caiu muito ontem, caiu quase 2%, a cotação de venda rodando ao redor dos 5,33 novamente.